Eu sou consultora científica da empresa, eu sou endodontista, professora de cursos de especialização de endodontia, mas eu dou muita aula dessa área de biocerâmicos, materiais bioativos. Tá? E ele tem sido amplamente utilizado na odontopediatria, além da endodontia, na odontopediatria. Então, hoje eu vou dar essa aula para vocês, abordando o uso do Biodentine. A gente vai mudar um pouquinho a prática, tá? A gente não vai fazer remoção seletiva do tecido cariado, mas sim, vocês vão ter a oportunidade de utilizar o Biodentine numa cavidade para entender e conhecer um pouquinho da textura, né? Como que se trabalha com o material. Mas no início eu vou começar com uma aula, uma explanação teórica, tá? Para vocês. Mas o bom, gente, é que o Biodentine, né, e quando a gente fala de materiais biocerâmicos reparadores, no geral, que é o tema da nossa aula, ele não é um produto só para endodontista, ele não é um produto só para odontopediatra, ele é um produto para todas as especialidades que fazem clínica geral. Porque em algum momento a gente vai remover tecido dentinário, tá? E o Biodentine, ele é o substituto de dentina em todos os casos na qual a dentina é perdida. Ele é o melhor substituto dentinário natural, né, sintético, quer dizer, natural sintético, não, sintético, desculpa, mais similar ao natural que a gente tem hoje, né, disponível. Então, vamos dar uma introduçãozinha aos materiais biocerâmicos. Então, os biocerâmicos, né? As cerâmicas, quando a gente divide a palavra bio, né, de cerâmicas são formadas por 3 elementos, né, que são os óxidos. O óxido de silício, a gente tem o óxido de alumínio e o óxido de cálcio, que juntos eles formam uma cerâmica. Dependendo da temperatura e da proporção desses componentes, eles formam diferentes materiais. Então, a gente vai ter cerâmicas que são vidro, a argila, o gesso, tijolos refratários e os cimentos de Portland. Tá? O cimento de Portland também é um cimento biocerâmico, que é o cimento da construção civil. Então, quais são as características básicas quando a gente traz essa cerâmica, né, para algo mais bioativo, com características mais biocompatíveis com o nosso organismo? Quais são essas características? A biocompatibilidade. O que é biocompatibilidade, gente? É não fazer mal para o nosso organismo, é ser compatível com a vida, é ser compatível com tecidos vivos. Tá? Além disso, os biocerâmicos, elas estimulam uma bioatividade. E a bioatividade, ela vai além da biocompatibilidade. Porque a bioatividade, além de ser biocompatível, ela estimula tecido. Ela tem um poder regenerativo. Então, pela liberação contínua de íons cálcio, ela tem uma ação estimulante em qualquer tecido na qual ela entra em contato, seja um tecido pulpar ou seja um tecido ósseo. E tem esse potencial de ter a condutividade tecidual, ou seja, conduzir o tecido de formação, né, a diferenciação celular, além de formação, ela conduz o tecido ali para fazer toda essa regeneração. Tá? Então, ela forma uma barreira, no caso de uma, vamos supor, uma perfuração, né? Ela forma uma barreira selante e, ao mesmo tempo, ela estimula o tecido a formar. Tá? Essa dupla ação aí dos cimentos biocerâmicos. Eles ainda podem ser classificados em 2 gerações. A primeira geração são os bioinertes, né? Que são as cerâmicas que vocês conhecem, que faz as coroas, os laminados cerâmicos, né? Por que bioinerte? Está ali, não faz mal, né? É biocompatível, só que também não estimula a formação de um tecido. Tá? E temos os bioativos, né? Os bioativos, aí sim, eles promovem uma resposta tecidual, tá? Eles estimulam tecidos, né? Promovem essa atividade biológica no organismo. Os materiais biocerâmicos, eles podem ser os biocerâmicos reparadores ou os biocerâmicos cimentos obturadores. A gente tem dentro da odontologia, agora trazendo, né, para a nossa área, esses 2 tipos. O de obturação, que a gente usa lá junto com os cones de gutapercha para fazer a obturação dos canais radiculares, e o reparador. E aí esse leque que eu falei para vocês no início, que o reparador ele promove, porque o reparador ele pode ficar tanto em contato com a polpa
quanto com os tecidos periapicais. Pulpotomia. Ela perguntou, pode ser usado para pulpotomia? Sim, é uma das indicações dos reparadores, tá? A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho adiante. Gente, não tem como a gente começar a falar do cimento reparador sem falar do MTA, né? É o precursor dele, né? Onde tudo começou, né? Cimentos biocerâmicos começou com o MTA. Então, foi quando, lá nos anos 80, a Torabine já descobriu que o cimento de Portland, que é o cimento de construção civil, tinha uma utilidade na odontologia, tá? E aí se começou a estudar muito em cima desse cimento. Ele é o trióxido de mineral agregado, né? Hoje, né, comercialmente falando, a gente tem algumas marcas no nosso mercado. Essa marca aqui da Dentsply não veio para o Brasil, mas fora do Brasil existe o ProRoot, né? E no Brasil, o MTA da Angelus, né, que é o exemplo mais clássico aí, né, que já tem muitos anos de mercado, tá? Só que a composição do MTA, dá uma olhada ali, ele é silicato tricálcico também, que é a base do cimento de Portland, né? E aluminato de cálcio. Só que não dentro dessa formulação, ela tem algumas substâncias que são contaminantes. Por quê? Porque ele provém da natureza. Então, é difícil ter uma boa purificação disso. Então, dentro da composição, tem também gesso, né? Ele é misturado com água destilada e o óxido de bismuto para dar radiopacidade, tá? Então, ele precisa ser radiopaco para que a gente faça um acompanhamento radiográfico, né, da inserção do material, onde que ele está, e para ver a regeneração, tá? O óxido de bismuto tem uma grande desvantagem. Apesar dele ser radiopaco, ele mancha estrutura. Ele deixa o dente acinzentado, tá? Então, essa é uma das desvantagens do uso do MTA, quando a gente fala de primeira geração, esses que eu falei que provém dos cimentos de Portland, né, é a questão dele ter na composição esse óxido de bismuto. O MTA, assim como todos os biocerâmicos que vieram depois do MTA, ele toma presa, ou seja, ele endurece na presença de umidade. Ele precisa da umidade para endurecer. Por isso que é favorável a inserção dele em locais úmidos, onde uma resina composta não comporta bem. Onde a gente tem umidade, ou sangue, né? Ou, enfim. Lembrando sempre que eu falei umidade, né? Não pode ser excesso de água. A gente sempre dá o exemplo, gente. Vocês já viram calçada, quando está fazendo a calçada, colocando cimento? De vez em quando tem um pedreiro lá com a mangueira dando uma aguinha por cima, não tem? Isso acelera a reação de presa do cimento. É por isso que eles fazem, né? Agora imagina vocês se cair uma enxurrada em cima daquela calçada que não tomou presa. O que vai acontecer? O cimento vai embora, né? O MTA é a mesma coisa. Os biocerâmicos é a mesma coisa. O grau de umidade que eles aceitam e eles precisam para tomar presa é aquilo que vocês veem lá na calçada. É úmido e não encharcado de água, tá? Então, através da hidratação, eles tomam presa, tá? Então, ele aceita muito bem essas situações clínicas que não se tinha nenhum outro material antes que a gente podia colocar com qualidade, tá? Bom, e esse estudo, gente, esse é de 93, né, bastante tempo atrás, é um dos estudos no qual eles testavam o MTA. Então, aqui, entre os produtos que foram analisados, a gente tem o MTA, o amálgama e o IRM, né? Os mais jovens aqui talvez nem conheçam o IRM, mas é o óxido de zinco e eugenol, né? Que a gente manipulava para fazer um restaurador temporário, né? Ainda tem cimentos endodônticos à base de óxido de zinco e eugenol. Se usava muito esses materiais em cirurgias paraendodônticas. Tá? Então, fazia lapsectomia, colocava o material retroobturador, que era ou amálgama ou IRM, e fechava. O problema é que tinha muita infiltração, porque esses materiais não são biocompatíveis, não são bioativos e muito menos promovem um bom selamento. Então, nesse estudo, ele comparou com esses materiais o MTA para ver como que ele se comportava, né? E aí ele viu que o MTA era o que promovia o melhor selamento entre os materiais que já eram utilizados, tá? A partir daí começou a se utilizar o MTA nesse tipo de situação. Bom, para quem não conhece, gente, esse MTA
depois que a gente mistura a água destilada, fica mais ou menos assim. Esse é o cinza, tem o branco também, mas eu digo para vocês que não muda a composição, só a cor, tá? Então, branco ou cinza que tem o óxido de bismuto, ele pigmenta igual, tá? Independente, né? Porque o cinza deixa cinzentado, o branco não vai deixar. Não. Vocês olhem na formulação, tendo óxido de bismuto, ele tem essa questão da descoloração, tá? Então, quais são as vantagens? Quais são os grandes benefícios, né, encontrados no MTA? A gente vai ter a bioatividade, que eu já conversei um pouquinho, né? Ele estimula tecidos, fantástico material, né? Pode ser colocado em contato com células, com tecidos vivos, e isso promove uma resposta positiva no organismo, tá? Outra vantagem, ele tem o pH alcalino, então o pH dele em torno de 12,5. Bactéria gosta, gente, de pH alcalino? Não, né? Bactéria gosta de pH ácido. Se a gente tem um pH alcalino no material, ele é bactericida. Ele vai afastar o crescimento bacteriano. Também uma vantagem aí do material. Promove um bom selamento marginal, que ele expande quando ele toma presa, ele não contrai. E tem uma baixa solubilidade. Por outro lado, existem algumas desvantagens que, gente, alguém de vocês já manipulou o MTA de primeira geração? Tá? Ele forma como se fosse uma areia umedecida. Você já manipulou? Não é? Parece uma areia de praia, assim. É fácil de trabalhar? Difícil, né? A gente tenta colocar na cavidade e não fica. Aí a gente usa um porta-MTA, que é, né? Mesmo assim, às vezes é difícil. Então, a manipulação dos MTAs de primeira geração é muito difícil. Tá? Com isso, é difícil de inserir, né? Ele é muito poroso, depois que toma presa, pode alterar a cor do dente e tem uma baixa resistência mecânica. Tá? Então, sempre depois que usa o MTA, tem que recobrir com um ionômero de vidro, porque o MTA não tem resistência. Tá? Então, essas são algumas desvantagens. Por um lado, ele é muito bom biologicamente falando, entretanto, tem algumas características físicas de manipulação que não são tão adequadas assim. E aí, gente, a Septodonte desenvolveu uma nova tecnologia, tá? Que é a Active Biosilicate Technology, desenvolvida em 2010, na França, tá? Que é a tecnologia do silicato tricálcico. O que significa isso? Fabricação do próprio material, o próprio pó do silicato tricálcico, o grão do silicato tricálcico, que é o que já vem da natureza, mas aí é fabricado e sintetizado. Ele é feito dentro da indústria. Não vem nada, não provém do MTA. Então, essa foi a grande sacada da empresa que desenvolveu esse material e, com isso, conseguiu um material livre de impurezas e, clinicamente, com melhores propriedades. Tá? Então, ele não tem os aluminatos, sulfatos de cálcio, que são os contaminantes do MTA. A gente conseguiu um produto mais puro e com propriedades nunca antes alcançadas por nenhum outro produto. Então, aqui só para vocês entenderem o que a gente tem de biocerâmico reparador, que agora é de segunda geração. A gente saiu do MTA lá, que era difícil de espatular, para produtos melhorados, né? Então, no mercado nacional, a gente tem o Biodentine e tem o Biocerriper da Angelus. Fora do Brasil, a gente tem mais opções, né? Como o Endosequence, né? Um produto também muito bom, né? Vendido fora do Brasil. Tá? Falando do Biodentine, né? O nome do Biodentine, ele surgiu como um substituto dentinário bioativo. Né? Como eu falei para vocês, ele substitui a dentina em qualquer situação na qual ela é perdida. Né? Aí a gente começa a pensar no na vasta indicação desse produto. Né? Então eu posso restaurar com biodentine? Pode. Restaurar a dentina. Né? Eu posso usar quando eu tiver uma perfuração, no caso de uma endodontia? Pode, você perdeu dentina na perfuração. Eu posso usar numa reabsorção interna, uma reabsorção externa? Sim, você perdeu dentina, você pode substituir com biodentine. Tá? Por isso que ela também é chamada de dentina em cápsula, porque ela vem encapsulada e ali dentro você tem um material que é muito similar, tanto comportamento físico quanto biológico da dentina humana. Tá?
E aí, qual que é a composição, né? A gente falou da composição do MTA, mas será que difere tanto assim? Aqui a gente tem a questão, né, dele ser purificado. Então, a gente vai ter o silicato tricálcico como material principal, o dicálcico como material secundário, a carga, carbonato de cálcio e o óxido de cálcio. A cor é dada pelo óxido de ferro. E aí, gente, o radiopacificante que eu falei para vocês não é o mesmo que o anterior. Aqui a gente tem o óxido de zircônio, que não pigmenta a estrutura dentária. Então, pode, inclusive, ser usado em regiões coronárias, né, por não ter essa questão da pigmentação, tá? E o líquido, pessoal, que vem no Biodentine, ele não é água, não é água destilada. Então, se vocês forem usar o Biodentine, mas eu posso misturar com água destilada? Não, vocês têm que misturar com o líquido que vem no Biodentine, que é uma solução de cloreto de cálcio, tá? Que vai dar a plasticidade, tá? O Biodentine parece uma massinha de modelar, vocês vão ver na hora que espatular. Então, essa facilidade de uso se dá também pela composição do líquido, tá? Então, aqui, né, cada um deles, livre de impurezas, né, não mancha o dente, e aí o líquido, né, ajuda a dar maior plasticidade e resistência. Aqui só como acontece a reação de presa, né, então tem as partículas ali do pó, a gente mistura com o líquido, ele vai começar uma reação de geleificação, né, e depois ele cristaliza, formando uma superfície dura e sem poros, tá? Ela é uma superfície lisa e resistente. Tempo de presa a gente vai falar depois, mas é em torno de 12 minutos total, tá? Então, isso também é uma vantagem, que o MTA demora 2 horas para tomar presa. Aqui a gente tem um material de presa bem rapidinho. Então, o mecanismo de ação, gente, é a liberação contínua, né, de íons de hidróxido de cálcio. Então, ele puxa a água, ele gosta da umidade, faz a reação química e libera o cálcio continuamente. Esse cálcio que vai ser o responsável pela formação da ponte dentinária e também pela estimulação dos tecidos, né, pela condutividade tecidual, que eu falei para vocês, de alteração celular e preservação do elemento dental. Aqui é um videozinho, tá, bem rapidinho, de como acontece a adesão. Tá? Então, vejam que as partículas de biodentine começam a penetrar nos túbulos dentinários e formar tags minerais. Por quê? As partículas são né, muito pequenas, então elas penetram nos túbulos dentinários e ela tem a mesma composição da dentina. Tá? Então, preciso colocar um adesivo? Não. Preciso fazer? Não. Naturalmente, ela vai penetrar, porque a dentina não é úmida. Né? Lembra quando a gente aprendeu lá? A dentina é úmida. Né? Ela gosta de umidade, então ela vai ter essa afinidade, né, pela água dentro dos túbulos dentinários. Bom, gente, uma outra vantagem, né, em relação aos materiais que já existem no mercado, como o MTA e até o ionômero de vidro, a gente compara um pouco, porque o ionômero de vidro é usado como base de restaurações e é usado muito na odontopediatria também, né, mas ele não é bioativo. Mas se a gente for comparar em termos de resistência, o Biodentine é muito próximo da resistência compressiva da dentina humana, o que faz com que ele possa ser usado como restaurador. Né? Os MTAs, falando das propriedades biológicas, são excelentes, mas eles não têm resistência compressiva. Então, não pode preencher cavidade com MTA. Vocês vão ter que colocar o MTA e colocar o ionômero por cima. Aqui, não. Aqui ele funciona como se fosse os dois, então é um 2 em 1. Tá? E quando a gente fala de tempo de presa, né, que a gente compara com o MTA, né, ele é o ProRoot MTA, presa inicial, vamos falar da final ali, que é em torno de 2 horas e 50, né, quase 3 horas. O Fuji, que é o ionômero de vidro, 3 minutos, 4 minutos, e o Biodentine em torno de 10 a 12 minutos. Tá? Então, ele é um tempo de presa, né? Se a gente vai comparar entre o número de vidro um pouquinho maior, sim, mas quando a gente vai comparar com produtos biocerâmicos, materiais biocerâmicos e reparadores, ele é muito mais rápido. Por isso que é tão favorecido o uso na odontopediatria, né? O MTA, além, né, dele ter algumas propriedades difíceis de manipular, tal, tem que esperar 2 horas para tomar presa. Então, isso acaba inviabilizando, né, muitas vezes o uso na odontopediatria.
Bom, gente, então ele pode ser usado, né, como substituto dentinário permanente, né, com base de restauração, né, quando a gente vai usar uma pulpotomia, não precisa remover. E ele pode ser usado como substituto de esmalte por até 6 meses. O que quer dizer? Eu vou fazer um tratamento expectante, né, seja uma pulpotomia, seja uma exposição pulpar. Eu vou preencher toda a cavidade, inclusive o oclusal com biodentine, e eu peço para o paciente ir embora. Depois a gente vai fazer o acompanhamento. Aí eu vou chamar ele daqui a 1 mês, daqui a 15 dias, daqui a 3 meses. Vai ficar o biodentine preenchendo toda a cavidade. Tá? Enquanto eu estiver acompanhando, não tem problema. Depois de 6 meses, é indicado que a gente remova superficialmente o biodentine. Então, dá para tirar uns 2 milímetros e substitua por resina, tá? Para fazer a restauração definitiva. Porque a resistência dele, que eu mostrei para vocês, é a da dentina e não do esmalte. Tá? O esmalte é muito mais resistente que a dentina, então ele não pode ficar mais que 6 meses em contato, né, com oclusal. Tá? Bom, e como acontece essa adesão à dentina? Né? Eu falei para vocês que ele é natural, ele dá né, ele faz um microimbricamento mecânico nas paredes, tá? Mas essa nanoestrutura é uma das características que faz com que ele consiga ter esse microimbricamento, né? Então, na literatura, gente, né, eu não vou ficar falando de artigo científico aqui para vocês, a gente já vai falar dos casos clínicos, mas já tem mais de 1000 artigos científicos publicados, tá? É um produto novo, às vezes a gente está conhecendo agora, mas no mercado, né, e a nível científico ele já tem 12 anos. Então, já tem mais de 1000 artigos científicos publicados de qualquer tema que vocês quiserem. Ah, eu quero saber se ele tem aquela resistência ali que ela falou na aula. Tem um monte de artigo lá falando sobre isso. Tem sobre pulpotomia, tem artigo sobre capeamento pulpar direto, indireto, perfuração, tá? Tudo que vocês quiserem tem na literatura em relação ao biodentine. Então, a gente pode, né? Eu listei aí algumas das indicações, né? Mas ele tem uma ação tanto preventiva, que a gente entra mais para a área aí da dentística, da odontopediatria, e uma ação curativa, que aí é mais para os endodontistas, né? Que entra mais na região da raiz, né? Tanto aí um selamento de uma perfuração, uma reabsorção, uma cirurgia periapical e tratamentos também de apsificação, apsigênese, né? A gente consegue fazer revascularização, né? Que hoje estão falando muito de revascularização, inclusive dentes com necrose, a gente consegue voltar à vitalidade, tá? Então, com materiais biocerâmicos é possível a gente fazer essas técnicas. Então, quando eu dou essa aula para endodontista, eu sempre falo, né? Eu gosto muito de falar para o endodontista que ele tem que parar de pensar em só fazer o tratamento radical, né? Já vamos abrir, já vamos fazer o canal. Por que não pensar uma etapa antes, né? Por que não prevenir uma endodontia ao invés de já fazer o tratamento? Com biodentine isso é possível. Fazendo um tratamento adequado, com materiais bioativos, a gente consegue aumentar os índices de sucesso, prevenindo para não precisar fazer uma endodontia. Né? Então, a gente fala assim, vamos salvar o dente de como? Salvar o dente da extração? O endodontista fala, eu vou salvar o dente, fiz uma linda endodontia. Né? Mas a gente pode salvar o dente também da endodontia. Né? Se a gente pensar uma etapa a mais. Isso é muito importante, aqui a gente não tem endodontista. Né? A gente tem clínico geral. Você é? Mais ou menos? Eu sou endo também. Está estudando para ser. Mas é bom, eu gosto muito dessa abordagem, né? Eu sempre falo assim, se fosse você na cadeira, né? O dentista falasse assim, olha, a gente pode fazer o canal, tal, mas existe uma opção, né? Que a gente pode fazer um tratamento conservador e talvez não chegue uma endodontia. Então, gente, tudo isso é possível, né? Porque o potencial regenerativo da polpa é muito grande. Eu estou falando, ela está falando do material bioativo. Sim, ele ajuda, mas é a nossa polpa que vai fazer o principal, né? É a polpa que tem o potencial regenerativo, né? Porque ela tem células, que são os odontoblastos, que, dependendo do estímulo a qual ele é exposto, ele pode se diferenciar de 2 maneiras. O estímulo pode ser inflamatório, né? Ou ela pode regenerar. Né? Por isso que a gente aprende a fazer capeamento pulpar, direto, indireto, porque ela tem um potencial de regeneração. Se eu fizer ataque ácido sobre um tecido que está quase com exposição pulpar, aplicar adesivo, será como é que vai ser a resposta dela? Né?
Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Lógico que vai depender muito da profundidade e do potencial regenerativo de cada um. Mas, se a gente tiver uma exposição pulpar ou tiver muito profunda a cavidade, a gente tem altos índices, né, de não ter sucesso se a gente não fizer um bom capeamento ali com materiais, principalmente bioativos, tá? Então, tá lá a polpinha, foi uma exposição aí que eu fiz, né, que eu fiz não propositadamente, né, mas quando eu vi que ela estava ali, eu resolvi mostrar. E já tinha tecido de granulação, né, nesse caso não foi... A pergunta dela, funciona mais para odontopediatria? Porque, assim, a odontopediatria existe um potencial regenerativo muito maior, a gente sabe, né? Mas e adulto, se fizesse isso, daria para tentar? Aí eu vou mostrar para vocês quais são os requisitos que a gente avalia, como a gente avalia essa polpa para saber se é possível, no caso de uma exposição pulpar, ou indo um pouquinho mais, até com polpas com sintomas de pulpite irreversível, qual que é o nosso manejo e a tratativa quando a gente lida com isso. Mas é possível, tá? Em dentes permanentes também. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje, né? Hoje eu não vou falar de fechamento de perfuração, não vou falar de tratamento de reabsorção, nada disso. Vou falar de tratamentos preventivos da polpa, que é focado na odontopediatria, tá? Então, os tratamentos preventivos pulpares que é possível fazer. Capeamento pulpar indireto, não deu exposição da polpa, tá? Então, vejam esse caso. Restauração, né, de amálgama, bem profunda. Foi removida toda a restauração, né? E vejam que ficou bem próxima, a polpa era extensa e profunda essa cavidade, tá? Nesse caso foi deixado o biodentine preventivamente, né, para não fazer restauração diretamente ali com resina, porque se suspeitava de uma possibilidade de uma dor pós-operatória, de uma pulpite pós-operatória, então foi deixado o biodentine aqui, tá? Por 6 semanas, tá? E aí vejam, gente, o biodentine estava em oclusão. Tá? Então, foi preenchida toda a cavidade, esperou os 12 minutos, ele fica duro que nem pedra, tá? Ele endurece igual cimento de construção. Tá? E aí, foi feito o ajuste de oclusão e deixou 6 semanas. Depois, foi avaliado, não teve sintomas, estava tudo ok, foi feito só, rebaixou, né? Vejam que todas as paredes pulpares, elas ficaram recobertas com biodentine. Tá ótimo, ficou com a base da restauração. E aí foi restaurado por cima, tá? Ah, mas o que eu uso em cima do biodentine? Ele adere da mesma maneira, né? Será que é a dentina? O comportamento em relação ao adesivo é o mesmo, deixa eu voltar aqui, é o mesmo da dentina, tá? O tratamento que vocês dariam para a dentina, dá para ele. Ah, posso colocar adesivo? Sim, deve colocar adesivo. Ataque ácido não precisa, mas... O ataque ácido ao redor, se você usar um adesivo convencional, precisa. Então, se cair ácido em cima do biodentine, não tem problema, tá? E aí, vocês colocam adesivo por tudo, fotopolimerizo e resina por cima. O ideal, o melhor, tá? Ele tem mais índice de adesividade com adesivos que contêm o 10 MDP, tá? Então, hoje em dia, todos os adesivos universais têm 10 MDP, alguns convencionais têm também o MDP, tá? Que é a adesão química. Outro casinho, gente, esse caso também, 2 premolares, tá? Com restaurações bem extensas e profundas. Então, vejam que foi removida toda a restauração anterior. E foi restaurado com biodentine, tá? O biodentine é branco, assim como o antigo IRM. E aí foi acompanhado, né? Aqui foi acompanhado por 6 meses. E aí, na ausência de sinais, sintomas clínicos, foi dado continuidade para o caso. 6 semanas, gente, desculpa. Depois de 6 semanas, vejam que ele pigmentou um pouquinho, né? Ficou meio amarelado, ok. Ele não é um material que vai ficar de uso definitivo. Rebaixa e aí restaura. Aqui, no caso, foi feito uma impressão para indiretas, tá? Também é possível. Da mesma maneira que você vai usar uma resina, você vai depois cimentar com o cimento resinoso, tá? E aqui está as peças já cimentadas e acompanhamento depois de 1 ano, tá? Mostrando a ausência de sinais e sintomas e lesões periapicais, alterações periapicais. Esse aqui é um estudo, né, que foi feito para saber a questão da adesividade. Então, é possível, né? Isso que eu falei para vocês. Qual que é o adesivo que utiliza, né? Então, a gente pode usar adesivo de 2 passos ou de 1 passo, né? Que foi feito esse estudo para saber qual que era o melhor e qual que se comportava mais, tá? Melhor.
E aqui foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que os adesivos com 10 mdp mostram resultados mais estáveis em todos os períodos do tempo, tá? Bom, gente, nos casos de pulpotomia, exposição pulpar, né? Aí é uma situação, né, mais crítica, né? Quem nunca ficou assim na hora que deu uma exposição pulpar, né? E é difícil a gente saber. O que eu faço? Será que eu já abro, já mando para o endodontista, eu já faço a endodontia, para não me incomodar, né? Porque às vezes o paciente já vai ligar com dor no outro dia, dependendo do caso. Ou a gente consegue manter esse dente vital, né? Eis a pergunta, eis a questão. Então, vamos ver como é que trata. A técnica tradicional que a gente faria, né? Vocês usariam o quê? Pó de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio, né? O Dical, hidrocê em cima do pozinho. Que mais? Em cima do cimento, ionômetro. Essa é clássica, né? A gente aprendeu assim. São os materiais que tem para a gente fazer capeamento pulpar direto, né? Ou pulpotomia, porque o tratamento da pulpotomia, ela é muito similar à da exposição pulpar, né? A diferença é que você remove a polpa coronária ou parcialmente coronária e trata a polpa da mesma maneira, com esses produtos, né? E aí depois a gente ainda, quando tiver tudo bem, que você for restaurar definitivo, você vai usar a resina composta, tá? Vejam quantas etapas, né? Se a gente for ver antes da resina composta, a gente vai usar 3 materiais. E é fácil ou é difícil trabalhar com hidróxido de cálcio? Difícil. Ele fica em cima da polpa, o pozinho, né? Vai e volta, não fica. E o cimento de hidróxido de cálcio? Fácil de trabalhar? Difícil, né? Tem um material chamado Teracal, não sei se vocês já ouviram falar. O Teracal é um material muito bom, porque ele tem bioatividade, só que ele ainda tem resina na formulação, né? Então, assim, ele tem um potencial regenerativo, ele é mais fácil de trabalhar que o hidróxido de cálcio, mas ele não é totalmente, não tem os índices de bioatividade e de regeneração tão altos, porque ele tem resina. A resina, ela impede a liberação do hidróxido de cálcio, tá? Mas é muito bom também. Gente, não precisa usar mais nada disso, tá? Se a gente tem o Biodentine, a gente elimina toda essa etapa, né? Porque a gente vai usar como, gente? Nos 2 casos. Caso de exposição pulpar, tá? Então, como que a gente vai? A gente vai olhar para aquela polpa, né? Primeiro levanta, toma um cafezinho, respira, né? Pega a cola da aula, e aí vocês vão falar, não, o que eu vou fazer em cima dessa polpa? Então, vocês vão avaliar a polpa, tá? Vejam como é que está o sangramento. Se é um sangramento espontâneo, né? Ou não. Então, vocês já vão ter, quando vocês chegarem no consultório, tá? Vão pegar um monte de bolinha de algodão e esterilizar. Vocês sabem quando vai acontecer a exposição pulpar? A gente nunca sabe, né? Se a gente não tiver uma bolinha de algodão estéril no momento do uso, a gente não vai conseguir fazer essa técnica. Vocês têm que ter uma bolinha esterilizada, de preferência molhadinha com hipoclorito de sódio, aí pode ser qualquer concentração, as melhores são 2,5 a 5, tá? E vão colocar sobre a polpa que foi exposta. Então, leve compressão, até 5 minutos, tá? Se depois de 5 minutos vocês alcançarem a hemostasia, não sangrar mais espontaneamente, vocês aplicam Biodentine por toda a cavidade e pronto, espera tomar presa e acompanha, tá? Então, é essa técnica, tá? Muito simples, a de cima. Pulpotomia, gente, não difere muito. Como que eu vou saber se eu vou para uma pulpotomia ou eu não removo mais a polpa? Se a primeira técnica não der certo, se vocês continuarem com sangramento, vocês podem tentar uma pulpotomia parcial ou total, tá? Porque geralmente, gente, a polpa, ela está inflamada na coroa. Muitas vezes a inflamação não foi para o canal radicular. E a gente consegue preservar a polpa radicular e a vitalidade do dente. Então, a gente remove toda a polpa coronária. Aqui pode ser por meio de curetas dentinárias bem afiadas, novas, tá? Para você cortar toda aquela polpa. Ou também pode ser brocas de baixa rotação também, né? Esterilizadas, obviamente, com alto poder de corte ali para remover toda aquela polpa da região coronária, ok? E aí, na hemostasia dos canais, né, você vai deixar a polpa nos canais, tendo a hemostasia até 5 minutos, como foi feito na outra técnica, preenche tudo com Biodentine.
da região da furca do assoalho até a oclusal, ok? Fácil, né? Não precisa usar mais pó, não precisa usar mais cimento, nada. E aí vocês acompanham. Se usa muito na pediatria pulpotomia, se faz muito mais do que em dentes permanentes, né? E aí você consegue mais sucesso, né? Isso os estudos já mostram, do que o hidróxido de cálcio. E aí, gente, tem alguns motivos para isso, que a liberação do Biodentine é contínua, tá? Ele forma a ponte dentinária e é mais fácil da gente trabalhar. Se é mais fácil da gente trabalhar, a gente vai inserir corretamente e ele vai selar corretamente o que a gente quer selar. O problema de trabalhar com materiais que são difíceis de manipular é que muitas vezes a gente não vai pôr direito. Por mais esforço que a gente faça, sempre vai ficar um gap, algum probleminha pode dar. Tá? Então, em contato com o tecido pulpar, ele vai estimular a capacidade de induzir a formação de um tecido mineralizado e promover um ambiente adequado para essa cura do tecido pulpar, tá? Para essa regeneração celular, para que tudo volte à normalidade. Bom, gente, esse é um caso do professor Nils, tá? Ele é professor de endodontia também, num caso de exposição pulpar, tá? Então, aqui foi removida, a restauração antiga, tinha infiltração, uma microexposição, colocou Biodentine em tudo, tá? E aí, depois de 4 meses de acompanhamento e tal, ele também removeu toda a região ao redor do Biodentine, preservando ele nas paredes pulpares. Então, isso é sempre bom. Quando a gente conseguir, o importante é manter todo o término da restauração ou do preparo em dente, tá? Ele vai ter melhor adesão sempre em dente, deixa um miolinho ali de Biodentine. E restaurou, tá? Aqui é o acompanhamento já, o pré-molar de 18 meses, tá? Agora ele está com acompanhamento mais a longo prazo, já mostrando a cura, a ausência de sinais, sintomas e também de lesões periapicais. Aqui outro casinho, tá? Também de exposição pulpar, a gente consegue ver aqui. Já foi colocada a matriz também para adaptação do material, contorno, deixou também, já fez inclusive o ajuste oclusal, tá? Então, isso que é legal do material, que depois de 12 minutos, você já pode pedir, fazer todo o ajuste oclusal, porque ele já toma presa, tá? E aí, faz a preservação, já que acompanhamento, tá? Depois de 3 meses, foi feita a restauração definitiva, da mesma maneira que o anterior, e acompanhamento depois da restauração definitiva de mais 6 meses, ok? Aqui alguns estudos, mostrando, essa questão da biocompatibilidade, da formação de ponte dentinária, tá? Que ele mostrou ali a conclusão do estudo, Será que ele é um material efetivo também para fazer capeamento pulpar direto? Sim, ele mostrou um efeito terapêutico, formação de ponte dentinária, e ideal para esse tipo de procedimento diretamente sobre polpa, tá? Esse outro estudo também, ele é de pulpotomia em dentes maduros, tá? Em dentes já permanentes, tá? Mostrando, 90,2% de índice de sucesso em casos de pulpotomia realizados aí com Biodentine. Preservação já de 5 anos, tá, pessoal? Aqui em molares descidos, tá? Então, esse estudo clínico também, com molares descidos, como eu falei para vocês, a odontopediatria é uma área também muito estudada, porque a gente usa muito, como preventivo, evitando uma endodontia numa criança. Então, esse estudo também mostrou aí que ele tem resultados comparáveis, as taxas de sucesso com o MTA, com as vantagens dele ser melhor de usabilidade do que o Biodentine. Aqui também outro, tá? Em molares. Então, assim, são só alguns exemplos, não vou entrar em agora detalhes de todos os estudos, mas aí quando a gente fala de pulpotomia, ele sempre acaba comparando com o MTA por ele ser o precursor, ele já é o que está mais consolidado, então ele mostrou índices de sucesso muito similares, mas com a facilidade de manipulação e a não descoloração. Só mostrando esse casinho clínico, também de pulpotomia, Eles usaram toda aquela técnica que eu falei para vocês de hemostasia, tá? Procurou hemostasia, colocou o Biodentine. E aqui, o grupo de cima é do MTA e o grupo de baixo do Biodentine, mostrando acompanhamentos aí de 24 meses com o Biodentine. Outra indicação bem legal, e é uma coisa que eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar,
né? Porque quando a gente aprende pulpite irreversível, o nome já diz, né? Irreversível não tem jeito, né? Vamos tratar o canal, não tem como fazer um tratamento, capeamento, pulpar ou nada. Mas estudos mostraram, né, que fazendo pulpotomias em dentes com sintomas de pulpites irreversíveis, inclusive dentes permanentes, tá? Ele tem índice de sucesso em torno de 95%. Tá? E isso vai de encontro com o que eu já falei para vocês. Por que isso? O material é milagroso? Não, gente, porque a nossa polpa tem um potencial regenerativo muito grande. Tá? E muitas vezes ele está concentrado na coroa. Então, o tratamento de pulpotomia, inclusive em dentes permanentes, utilizando materiais bioativos que estimulam o remanescente pulpar, tiveram um índice de sucesso tão alto. Então, é uma alternativa de tratamento. Tá? Isso tudo está baseado em já estudos clínicos randomizados, né, de alta veracidade, e relatos de caso, que depois dos estudos clínicos, muitos profissionais já publicaram relatos de caso fazendo técnica dessa maneira que eu estou falando para vocês. Então, é uma alternativa, né? Então, já mostraram, né, vários dentes tratados em 3 estudos clínicos, né, desde 2017, que começaram já a ser publicados esses estudos, mostrando uma taxa de sucesso aí bem alta, né? Inclusive em dentes de... Tem um estudo, inclusive, que mostrou pacientes até 60 anos, né? Não estou falando de pacientes jovens, pacientes com mais idade, tá? Eu tinha um professor que ele sempre falava, né? Não é a nossa idade que conta, é a idade da polpa. A idade da polpa é o quanto ela sofreu no decorrer daquela vida, né? Então, não dá para a gente generalizar. Às vezes, uma pessoa idosa vai ter uma polpa mais saudável do que um paciente jovem que já teve muita restauração, teve um dente muito injuriado, porque aquela polpa já está, né, machucada, aquela polpa já está sofrida. Então, às vezes, a gente vai fazer um tratamento expectante num jovem, não dá certo, e a gente vai fazer num adulto ou numa pessoa de mais idade, dá certo. Tá? Essa é o que a gente sempre tem que tentar se basear. Aqui é um resumo, tá, desses estudos que eu falei para vocês, né? Então, vejam que um estudo ali de pacientes de 9 a 17 anos, aqui sim com pacientes jovens, tá? Mas dentes permanentes. Ali, pacientes de 6 a 18 anos. E o último estudo já é em dentes com pacientes de 19 a 69 anos. Tá? Então, todos os estudos clínicos randomizados mostrando aí altos índices de sucesso fazendo a pulpotomia. Esse aqui é o que eu falei para vocês dos dentes permanentes. Eu só trouxe ele para cá para mostrar algumas imagens, tá, da pulpotomia. Ali foi até, na imagem de cima, foi realizada a pulpotomia parcial e não total. Então, vejam, né, a gente consegue acompanhar aqui na imagem D até a F, né, no final ali, até a formação, né, a regressão de uma possível lesão. A gente não chama de lesão periapical, tá, gente? Isso daí é um espessamento do ligamento periodontal, que em caso de pulpite, muitas vezes aumenta a pressão, e aí dá essa imagem radiográfica que parece uma lesão, mas não é lesão, né? Porque o dente estava vital, mas com sintomas de pulpite reversível. Então, houve uma regressão, inclusive, desse espessamento do ligamento periodontal periapical. Bom, gente, então a gente tem a opção, né, de ser mais preventivo, de tratar o nosso dente com mais integridade do nosso paciente, né, utilizando aí materiais, né, ao invés de já ir para a endodontia radical. Tá? Esse estudo eu gosto muito porque ele mostra, né, claramente, né, um dente ali com esse espessamento que eu falei para vocês. Né? Então, vejam, o dente estava vital, mas com sintomas de pulpite irreversível. Quais são os sintomas? Dor espontânea, né? Ali a radiografia mostrava esse espessamento. Então, ao fazer a abertura, ele encontrou um sangramento como esse da polpa. Né? Até o sangramento era característico de pulpite irreversível. Tá? E aí foi feita a pulpotomia e foi colocado o biodentine. Tá? E feito o acompanhamento. Então, aqui o acompanhamento de 12 meses. Então, vejam vocês, na radiografia de 12 meses, que a gente não tem mais nem o espessamento periapical, né, que a gente tinha antes ali no início. Tá? Então, fazendo o tratamento adequado, preservando a polpa e usando o biodentine como material. E aqui também é um tema bem interessante, né, para quem trata crianças, né, dente com risogênese incompleta. Isso são casos que acontecem, então às vezes o paciente vem com indicação de endodontia, mas a raiz ainda não está formada. Né? Então, qual que é a conduta? A primeira conduta é sempre manter a polpa vital,
porque se a gente mantém a polpa vital, a gente não interrompe o ciclo de formação radicular. E nada melhor que materiais reparadores biocerâmicos para serem colocados em contato direto com a polpa, para que essa polpa não perca a vitalidade. Tá? Então, esse caso clínico, né, de um paciente de 8 anos, ele teve fratura do dente 21, né, tinha sensibilidade à percussão e à palpação. Ali o ponto vermelho visível, né, que é uma microexposição pulpar já. Foi feita a pulpotomia parcial, nesse caso. Foi alcançada a hemostasia, como eu expliquei para vocês, bolinha de algodão, 5 minutos. E o preenchimento de toda a cavidade com o biodentine. Tá? Então, esse foi o tratamento imediato. E aí, depois de 12 meses, a gente vai conseguindo acompanhar a formação apical. Tá? 12 meses e 3 anos depois, o dente já terminou de formar toda a raiz. Tá? O que é bom da gente manter a polpa vital, gente? Que a polpa ela não vai fechar só o dente apical, mas ela vai ter um engrossamento das paredes radiculares, o dente vai ficar mais forte. Se a gente faz um tratamento de apsificação, que é quando o dente já tem necrose, a gente pode até estimular a formação periapical, a formação de uma ponte dentinária apical. O problema é que as paredes dentinárias, as paredes do dente vão ficar muito frágeis, porque a gente não tem esse engrossamento quando a gente tem necrose, tá? Então, por isso que eu digo, sempre que tiver a polpa, for possível manter a polpa vital, a gente tem que tentar mantê-la, tá? E aí, vou mostrar um casinho também para vocês de endodontia regenerativa, tá? Então, quem nunca viu um caso desse, é muito interessante, tem muito se falado de endodontia regenerativa, e isso vale muito também para a odontopediatria, porque é um tratamento bem interessante para dentes ainda que também não tem a raiz formada, só que agora tem necrose. Tá? Então, é uma conduta clínica que vem muito utilizada, e a gente pode ver nesse artigo, né? Aqui um pré-operatório, gente, se vocês olharem, um ápice extremamente aberto, né? Ele estava num grau ainda de desenvolvimento muito precoce, e o dente tinha necrose pulpar. Então, nesse caso, ele foi feita o tratamento de revascularização, gente, só dando um resuminho, como é que ele é feito? Você não vai ter mais polpa, tá? Você tem um caso de necrose, mas você faz um estímulo da região periapical, você faz um coágulo sanguíneo. Então, você vai pegar uma lima de um calibre ali 25, 30 mais ou menos, e vai passar do comprimento de trabalho, vocês podem medir na radiografia inicial, 1 milímetrozinho além do comprimento, e estimular aquela região periapical a fazer um coágulo. Vocês vão ver aquele sangue subindo. Aquilo ali não é polpa, aquilo ali é um sangue da região periapical que ainda tem restos epiteliais de malacês. Tá? Então, isso vai subir. Na hora que vocês verem o coágulo, vocês vão colocar um material reparador biocerâmico ali em contato direto. Tá? E esse coágulo ele vai estimular a revascularização desse dente. Tá? Então, muito se tem publicado, muito se tem falado sobre técnicas de revascularização. E vocês podem ver ali no acompanhamento, né, de 6 meses, depois de 12 meses e 2 anos. Então, vejam, gente, que existe uma formação radicular, né, e formação de uma ponte dentinária na D. A gente consegue ver, inclusive, uma ponte dentinária. Tá? Então, né, tudo isso é devido à possibilidade do material.